Escola Particular de Tecnologias, curso básico de Eletrônica Analógica, etapa 2, aula 1. Resistores. Os resistores são componentes utilizados nos circuitos com a finalidade de limitar a corrente elétrica. Lembra da aula da caixa d'água, o cano, aquela torneirinha? Então, vamos em frente. Características dos resistores. Os resistores possuem características elétricas importantes, são elas: resistência ohmica, valor específico da resistência do componente, percentual de tolerância e potência em watts. Os resistores estão sujeitos à diferença no seu valor que decorre do processo de sua fabricação. Essa diferença se situa em faixa de percentuais. Por exemplo, 20%, 10%, 5%, 2% e 1% de tolerância do seu valor para mais ou para menos. Os resistores com 20%, 10% e 5% de tolerância são considerados resistores comuns e os de 2% e de 1% são resistores de precisão. Os resistores de precisão são usados apenas em circuitos onde os valores de resistência são críticos. Simbologia. Símbolos utilizados para representar o resistor. Aqui nós temos o formato europeu, o desenho é esse, como esse dentezinho de serra, o desenho dele é esse aqui. Já o americano fez esse retângulo e colocou duas perninhas. Nos diagramas, o valor do resistor aparece ao lado do símbolo ou no seu interior, como vemos aqui, ok? Tipos de resistores. Existem 3 tipos de resistores quanto à constituição: resistores de filme de carbono, resistores de carvão, resistores de fio de níquel-cromo. A seguir são apresentados os processos básicos de fabricação e aplicação do componente. O resistor de filme de carbono, também conhecido como resistor de película, é constituído por um corpo cilíndrico de cerâmica que serve de base para a fabricação do componente. O componente depois de pronto, E aqui, é o bastão de cerâmica revestido com um filme de carbono ou metal. E é essa quantidade que vai dar o valor ohmico do componente. O resistor de carvão é constituído por um corpo cilíndrico de porcelana. No interior da porcelana são comprimidas partículas de carvão que definem a resistência do componente. Com maior concentração de partículas de carvão, o valor resistivo do componente é reduzido. Apresenta um tamanho físico reduzido e os valores de dissipação e resistências não são precisos. Olha aí, o corpo de porcelana, no interior tem vários grãozinhos de carvão. A depender da quantidade, o componente terá maior valor ohmico ou menor. Quanto maior a quantidade de micrograma de carvão, mais baixo é seu valor. O inverso, quanto menor a quantidade de grão de carvão, mais alto será o seu valor. Aí vem um resistor de fio. Os conectores aqui são metálicos em ambos os lados, o isolamento também é cerâmico e o fio de níquel-cromo é enrolado várias vezes no corpo desse componente e depois ele é todo bem feito nas máquinas industriais, de uma maneira tal que fica o níquel-cromo totalmente isolado do mundo externo. Da mesma forma esse aqui. O resistor de fio tem capacidade para trabalhar com maior valor de corrente. Este tipo de resistor produz normalmente uma grande quantidade de calor quando em funcionamento. Para facilitar o resfriamento dos resistores que dissipam grandes quantidades de calor, o corpo de porcelana maciço é substituído por um tubo de porcelana. Olha aqui a ideia. Em vez de ser maciço, foi deixado aqui esse vazio para que o ar circule, fazendo com que o componente resfrie. Aqui, por exemplo, um resistor de 56 ohms por 20 watts de potência. Código de cores para resistores. O valor ohmico dos resistores e sua tolerância são impressos no corpo do componente através de anéis coloridos. A disposição das cores em forma de anéis possibilita que o valor do componente possa ser lido de qualquer posição.
Temos aí, ó, esse valor aqui é o valor da tolerância, né? Esse anelzinho dourado de ouro. E esses daqui são o primeiro anel, o segundo anel, o terceiro anel, forma o valor do componente. Interpretação do código. O código se compõe de 3 cores usadas para representar o valor ômico e uma para representar o percentual de tolerância. Para a interpretação correta dos valores de resistores e tolerância do resistor, os anéis têm que ser lidos em uma sequência correta. O primeiro anel colorido a ser lido é aquele que está mais próximo da extremidade do componente. Segue a ordem o segundo, o terceiro e o quarto. Os 3 primeiros anéis coloridos, primeiro, segundo e terceiro, representam o valor do resistor. O quarto anel representa o percentual de tolerância. Macete para aprender o código de cores. Escrevi aqui o macete: Prefeitura Municipal de Vitória lava 20 camisas brancas. Para você aprender rápido. Prefeitura, preto, que é 0. Municipal, marrom. Vitória, vermelho. A palavra lava, né? Laranja, amarelo, verde e azul. 20, violeta. Camisas cinza, brancas, branco. E aqui nesta outra coluna estão os valores. O preto vale 0, o marrom vale 1, o vermelho é 2, o laranja é 3, o amarelo é 4, o verde é 5, o azul é 6, o violeta é 7, o cinza é 8 e o branco é 9. Leitura de valores de resistores. De 0 ohms a 999, podemos representar escrevendo a palavra ohms logo após seu valor ou a letra R maiúscula ou símbolo ômega, né? A letra grega. Exemplo: 270 ohms, 820 R, 1R5. No caso aqui de 1R5, o R está substituindo a vírgula. Em vez de dizer 1,5R, a pessoa simplesmente coloca 1R5, 10R ou 100R. Agora, de 1000 a 9999, quando chega a 1000 ohms, escrevemos assim, ó, 1000 ohms ou simplesmente 1K. Exemplo: 2K7, 22K, 270K, 3K3, 10K, 100K, 820K, 1K. Agora, de 1 milhão de ohms em diante, aí já chamamos de mega ohms, porque aqui, fim daqui, não é maior do que mega ohms. A escala termina aqui. 10 mega, 100 mega, 2M2, 4M7, ok? Vamos agora a uma aula prática.
aula sobre resistores. Nesta aula prática, demonstrarei para vocês que, a depender do valor do resistor, o seu circuito não vai funcionar. Muito cuidado quando for fazer uma montagem ou tirar um defeito, consertar uma placa eletrônica, para saber exatamente o valor do resistor que estava ali contido naquela posição. Vamos à prática, vamos à simulação. Fonte de 12, corrente de 1, aqui são chaves e os resistores. Esse primeiro resistor é um resistor de 100K, 100 mil ohms. Nós vamos apertar a chave para fazer com que esse positivo passe por aqui e chegue na lâmpada e volte para a fonte. Este é a circulação da corrente convencional, do positivo para o negativo. Então, apertei aqui, surge uma corrente muito fraca que não dá nem para a lâmpada acender. Por que isso? Porque o valor do resistor está muito alto para alimentar esta carga. De novo, 120 mA e a lâmpada não acende. Vamos para o segundo resistor, que é um resistor de 22 mil ohms ou 22K. Vamos apertar, a lâmpada já começa a acender bem fraquinha e consumir uma corrente de 544 microamperes. Vou soltar a chave. Vamos para o terceiro resistor, que é um resistor de 2.200 ohms ou 2K2. Vamos apertar a chave. Já deu mais brilho, o bulbo da lâmpada já começa a ficar mais amarelo. E aí já está com um consumo de 5,34 mA. O quarto resistor é um resistor de 1.200 ohms, ou 1K2. Vamos apertar a chave. Já está mais amarelo o bulbo da lâmpada e agora está com um consumo de 9,62 mA, mais corrente. E por fim, esse quinto resistor é um resistor de 100 ohms. Quando eu apertar a chave, a lâmpada deverá acender bem, né? Vamos ter um brilho bem mais intenso. Olha aí. Então, mais uma vez reforçando, não deve se substituir resistores por valores bem maiores do que estava ali, porque acontece muito das pessoas, técnicos, se confundirem com o código de cores. Por exemplo, 100K, 100 ohms. De repente o camarada não viu bem essa faixinha amarela, né? Que é a faixa de multiplicação, e colocou aqui a marrom e o que aconteceu? Era para passar um exemplo aqui para o circuito 120 microamperes. Quando o cara ligar, vai passar 81,1 mA. Com certeza o que estava aqui na frente queimou. Muita atenção com o código de cores, conforme vocês viram na lição deste componente. Muito obrigado e até a próxima aula. Chegamos mais ao final de uma aula, conhecimentos adquiridos, onde vocês possam estar respondendo, né? E envia para o e-mail de Edmilson, farei a correção e envio de volta para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.